Então, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar a resolução da lista 1, tá? Então a gente parou na quarta questão, tudo bem? Então, só vale lembrar o seguinte, que o que eu acabei de falar para os alunos foi que eu estou tendo problemas com o OBS na gravação. Eu não sei porquê, mas ele meio que tá cortando o final da aula, né? Tipo assim, as minhas duas últimas aulas, teve uma aula que ele cortou meia hora de aula e a outra ele cortou, tipo assim, acho que uns 25 minutos, né? Vamos ver se vai dar certo hoje, né? Eu acredito que sim. Eu mexi em algumas configurações, vamos ver se vai ter, ter algum efeito, tá? Mas vamos lá voltar para a lista, né? Então pronto. Então você tem essa questão aqui, né? Então dizemos que dois números inteiros positivos A e B são primos gêmeos. Se B menos A, tá? Você pega dois positivos A e B, aí você pega um e subtrai o outro e dá igual a 2, né? E eles, né, o A e B, são números primos, ok? Então, você tem que dois caras são primos gêmeos se um tá quase do lado do outro, né? Vamos assim dizer. Por exemplo, o 3 e o 5, né? Porque o 3 ele é ímpar. Não, ele é primo, o 5 também é primo. E se você fazer 4 menos 3 dá 2. Ok? Então, você pode ver que tem um número entre eles também, que no caso seria o 4, tá? Então, 11 e 13 também são números primos gêmeos, né? Então, escreva um programa que recebe valor n, preste atenção, ele quer um valor n e retorna os n primeiros pares de primos gêmeos. Então, pares aqui não tem a ver com número par e ímpar, não, tá? Aqui tem a ver com dois números, ok? Então, dois números primos, ok? Que são gêmeos, ok? Então, por exemplo, se o usuário digitar 2, por exemplo, então é para aparecer lá, né? Os números primos eles começam a partir de 2, tá, gente? Então eu tenho que considerar a partir de 2. Ok? Então, o primeiro passo é entender o que a questão está pedindo, tá? Então, basicamente é isso. Então, ela quer uma certa quantidade de números de primos gêmeos, tá? Então, se for 10, aí você vai imprimir 20 números, tá? Porque ela quer 10 pares, ok? Então, se ela quer 10 pares, então ela vai querer 20 números de, que são primos gêmeos, tá? Então, deixa eu colocar aqui de onde a gente parou, né? Então, basicamente, a gente parou daqui, né? A gente fez esse código aqui, ó, para saber se o número, né, era primo ou não, né? Só que aqui no caso a gente está pegando, ó, do x, né, que vai do x até o y. Aí eu estou verificando se o n aqui ele é um número primo, tá? Aí como é que eu vou verificar se o número ele é primo ou não? Aqui eu estou fazendo um for de 2 até n menos 1. Ó. O i ele não chega a ser n não, tá? Aí, quando você pega um divisor, você simplesmente inclui na soma, né? Ó. Então, aqui você está colocando na soma. Se a soma der igual a zero, ou seja, ele não pegou nenhum divisor de 2 até n menos 1. Se ele não pegou nenhum divisor de 2 até n menos 1, só tem dois divisores, que é o 1 e o próprio número, tá? Então, aqui nesse caso, você tem que o número ele é primo. Aí, por isso que você está printando. Essa questão aqui, ele quer todos os primos de x até y. Ok? Vocês recordam isso, pessoal? Tá claro até aqui? Vocês lembram dessa aula aqui? Lembram, né? Ok, então o que importa aqui pra gente, né, dessa... Opa! O que importa aqui pra gente... Vou tirar isso daqui, porque isso vai dar certo. Aqui fica melhor pra mim. É porque eu tava colocando aqui o...
Um minuto. Coloquei aqui no outro. Pronto. Então, o que importa aqui pra gente é esse pedaço aqui do código, né? Porque é ele que vai dizer se o número ele é primo ou não. Tudo bem? Então qual seria a minha ideia aqui, pessoal? A minha ideia é, primeiro, né? Vamos pegar o que a questão pede, né? Então, ela não tem nada com XY, então eu vou tirar, tá? Soma 2 aqui também eu utilizo aqui, né? Vou deixar aqui. Aí ele pede um certo número N. Vou colocar um N aqui. E eu tenho que entender aqui o que é que está pedindo, né? Pronto, ó. Para ficar claro o que a questão está pedindo, tá? Então, se você tem os números, você pega os números positivos, né? Porque primos gêmeos, né? Ele lá pega por definição que são números positivos, tá? Então, a partir do 1, deixa eu só aumentar aqui a letra, porque tá muito pequena, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai. Tem um 12, tem um 13. Enfim, aí desses números aqui, você vai pegar os primeiros N pares de números primos gêmeos, tá? Então, o número primo, por definição, ele começa a partir do 2, tá? Então, o 2 eu sei que ele é um número primo. Então, para saber se ele tem um primo gêmeo, eu somo 2 com ele, tudo bem? Então, aqui no caso, eu iria pegar o 4. Só que o 4 ele não é um número primo, tá? Então, o 2 e 4 eles não são pares de primos porque o 4 ele simplesmente não é primo, tá? Aí depois eu vou pro 3, ó. 3 é um número primo? Então, será que que ele mais 2 também vai ser primo? Aí o 5 você pega, então vai ser um número par de primos. Gêmeos, ok? Então você vai ter que imprimir o 3 e o 5, ok? Então esse aqui foi um par de primos. Aí você pode continuar, tá? Então já viu o 3, vê o 4. 4 é número par, logo não é primo. O 5 é um número primo? Então, você vê ele mais 2. Ele mais 2 é igual a 7. Tudo bem? Ele mais 2 é igual a 7. E também é um número primo. Tá? Então, nesse caso, você vai imprimir esse par de primos aí, tá? Então, fica o 5 e o 7. Ok? Então, você vai ter que imprimir os N primeiros pares de primos. E aí você continua, né? Então, aí o 6. O 6, ele é... O 6, ele é um número par. Então, logo ele não vai ser primo, tá? Aí depois você vai pro 7. O 7, ele é um número primo, sim. Será que o ele mais 2, ele continua sendo primo? Aí ele mais 2 é igual a 9. Tudo bem? Só que 9 não é um número primo. Por quê? Porque ele tem 3 como divisor. Tá? Então aqui nesse caso eu não vou pegar ele não. Aí eu continuo, não. 8. 8 é um número par, não vou pegar ele. O 9. 9 não é um número primo. O 10. O 10 também é um número par, não vou pegar ele. O 11. Aí você tem que o 11 ele é o número primo. Tá? Aí ele mais 2. Será que vai ser? Com 13, não? Caso. Então, você pega ele mais 2. O 13 ele também é um número primo. Tá? Então, você tem aqui o seu próximo par de números primos aqui. Tudo bem? Então, você vai ter que o 11 e 13 também é. Então, aqui você tem 3 pares, tudo bem? Então, se o usuário digitar n igual a 3, né? Se ele digitar o 3 lá,
é para você imprimir esses 3 primeiros pares aqui de números primos, ou seja, é para você imprimir 6 números, tá? Ok? Aqui no caso o 5 ele está repetido, né? Ó. Mas é porque ele faz par com 2 caras, né? Ele faz par com o 3 e ele faz o par de primos gêmeos também com o 7. Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Ok. Então, ó, qual seria uma ideia aqui? É exatamente como eu fiz. Ó. Você pega um número, acha ele. Por exemplo, eu achei o 3 e vi que ele é primo. Então, eu vou ver se o outro, né, que é ele mais 2, é primo também. Tudo bem? Então, se for, aí eu simplesmente imprimo os 2. Ok? Então, aqui, ó, nessa questão aqui, né, e claro, né, quando eu acho um certo cara, eu tenho que sair contando, né? Ó. Então, quando eu achar o 3 e o 5, eu vou incrementar o meu contador. Quando eu achar o 5 e o 7, eu vou incrementar o meu contador. Quando eu achar o 1 e o 3, não, o 11 e o 13, eu vou incrementar o meu contador, tá? E esse meu contador ele tem que chegar até o N, tá? Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Então aqui ele pegou o N aqui. Então aqui aqui dentro do meu for, eu vou fazer a modificação, né? O I vai receber 2, porque 2 é o primeiro, ele é o primeiro número primo, tá? Aí a minha condição de parada aqui vai ser com o meu contador, entendeu? Então eu vou fazer um conte aqui em cima, ó. Conte recebe 0, tá? Então, enquanto o meu conte ele for menor ou igual do que N, tá? Que é o número que o usuário digitar aqui em cima. Ó. Enquanto ele for menor ou igual, aí eu vou simplesmente incrementando o I, tá? Aí aqui, ó, dentro desse código, né, ó, eu vou ter que fazer a... Aliás, aqui eu errei, não foi? Era para ser aqui em cima, né, ó. Então pronto, ó. Eu vou do 2, aí eu vou incrementando isso. Simplesmente incremento, né? O que vai valer para mim é quando eu achar o número de par de primos gêmeos, tá? Que eu vou ficar incrementando esse contador aqui, tá? Agora, eu tô pegando aqui essa soma, né? Para ver se eu vou ter o número primo ou não, tá? No caso, eu estou verificando se o número I, se ele é um número primo ou não. Tá? Como é que eu verifico se o número ele é primo ou não? Vou criar um J aqui, né? J recebe 2 e vai até estritamente menor do que o I. J mais, né? Aí se aqui no caso o I vai ficar aqui e o J aqui, porque eu quero saber se o J, né, ele é divisor do I. Se eu achar um divisor do I, aí simplesmente eu pego e incremento aqui. Bem? Aí aqui, no final das contas aqui desse S aqui, se for igual a 0, é porque eu vou ter o meu número primo. Só que essa verificação aqui, ela foi para o primeiro número primo, tá? Aqui eu não posso sair imprimindo, não. Eu vou ter que ver o outro mais 2. Bem, simplesmente isso. Tá? Então aqui eu simplesmente vou apagar aqui e começar nessa verificação se aqui no caso o I mais 2 ele é um número primo, tá?
Então aqui no caso, basta eu fazer bem parecido com o que está aqui, basicamente. Né? Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então, aí de novo eu vou do 2, né, o J, até... Agora eu não vou verificar para o I, não. Eu tenho que verificar para o I mais 2. Tá? Então, eu vou ter que fazer a verificação em cima do I mais 2. Não, não tem que ver. O Kevin tá perguntando se tem que ver se é menor ou igual a N, não. Ó, se o cara digitar 3, ó, é para aparecer o 3 e o 5, o 5 e o 7, o 11 e o 13. Ou seja, aqui basicamente todos os números aqui eles são maiores ou iguais do que 3, entendeu? O N, ele é a quantidade de números que você tem que colocar lá, tipo, na verdade a quantidade de pares, né? Ok. Aí você simplesmente coloca aqui mais 2, né? E aqui no final você verifica, né? Se o S for igual a 0, aí você printa, né? O I. E o I mais 2. Coloquei 3 aqui, tá errado. E você, claro, quando você chega até aqui, né, ó, é porque você encontrou o par de primos, né? E logo você vai ter que incrementar o seu contador, tá? Bem, essa soma aqui não tem nada a ver, é da questão passada, né? Então eu vou até apagar ela aqui. Tá claro aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ok. Então vamos aqui ver aqui. Ó, vou digitar 3 aqui, ó. Opa, é porque eu não coloquei... Só um minuto, é porque eu não coloquei barra N aqui, né? Pronto, pra não ficar abaixo do outro. Ó, 3. Ó, ele imprimiu errado aqui, não foi? Ó, ele pegou 3, o 5, o 5, o 7, o 13. Não, o 11, o 13 e o 19 e o 20, né? É porque eu comecei de 0, não foi aqui, ó. O meu contador. Ok? Pronto, agora tá certo, né? Então ele imprimiu 3 pares aqui. Ok, pessoal? Se é pra pegar 5 e 3 e investir também? Não, né? Porque é o mesmo par, na verdade, né? 5 e o 3 e o 5 é o mesmo. Tudo bem? Tudo bem, Kevin? É porque talvez par você lembre de par ordenado, mas na verdade par aqui é no sentido de dupla, né? É, seria mais no sentido de conjunto, né? E não de sequência aqui. 3 e 4. Ok, então. Tá claro aqui. Quem entendeu tudo aí, levanta a mão aí. Ok. Então vamos voltar aqui para nossa lista, né? Para a gente dar prosseguimento. Então agora a gente vai para as questões de somatório, né? Então
a gente pega essa questão 5 aqui, né? O usuário digita um número inteiro n e o programa é inteiro maior do que 0, tá? Então tem que ser a partir de 1, tá? E o programa retorna o número harmônico, que é o Hn, né? Que é calculado do seguinte modo. Aí você tem um somatório aqui. Ok? Então vamos entender aqui direito aqui o que está pedindo, depois a gente resolve, tá? Deixa eu salvar essa questão. Tá salvo aqui já. Tudo bem? Então vamos aqui entender aqui. Ó, então o que é o número harmônico, né? Ele escreve Hn igual ao somatório que vai de 1, né? Começa de 1, ó, até n, de 1 sobre i. Não é? Não é isso? Deixa eu ver aqui. É, exatamente isso. Ele bota até um K aqui, ó. Então, basicamente, o que é isso? É uma soma que você faz com a variação desse K. Tudo bem? O K ele vai ficar variando 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, se for, por exemplo, o harmônico de 1, ele é simplesmente 1 sobre 1. Tá? Então, o harmônico de 1 é igual a 1, porque é 1 dividido por 1. O harmônico de 2, aí você faz o somatório, né, desse cara aqui, né, com K variando do 1 até o 2. Ou seja, pega 1 sobre 1, pegou 1 aqui embaixo, ó, aí você soma 1 sobre 2, tudo bem? Aí você modificou aqui porque ele vai até o 2. Isso aqui, né, aqui é 1, aqui é meio, então fica 1,5, né? Ok? Então, o harmônico de 3. Aí você tem a variação até o 3, do 1 até o 3. Então fica 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Tá? Aqui é 1, aqui é meio, aqui é aproximadamente 3,3333, tá? Então a gente tem aproximadamente 1,8, né? 1,83333 e aí vai. Ah, e o 4, professor? Mesma coisa, né, gente? 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. E aí você faz essa soma, né? Aqui a gente já sabe, aqui em cima aqui dá 1,8. E esse cara aqui é 1,25, né? Então vai ficar 2 ponto alguma coisa aí, tá? A gente pode até ver aqui depois. Tudo bem? Mas como é que faz isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente você faz um for, né? O i aqui, ó, seria o cara que vai aqui variando aqui embaixo, né? Ó, e você vai colocando na sua soma. Agora a gente tem que trabalhar com números quebrados, né? Então a gente vai trabalhar com float, tá? E então eu vou aqui apagar o que a gente fez dessa questão aqui passada. Colocação printf aqui para ver se está tudo ok, se eu não apaguei coisa demais. Tá tudo ok, ó. Coloquei aqui olá. Então vamos lá. Então ele vai pedir para o usuário digitar. Deixa eu... Vou apagar também tudo não, do outro não, né? Deixar pelo menos esse digitinho aqui. Pra gente aproveitar pelo menos alguma coisa. Tá, então digite n. Deixar o n sozinho aqui. Aí eu vou logo pro for, né? Pegar o i. O i ele não vai... ele pode ser um número inteiro.
ele vai do 1, né? Esse aqui seria... Eu não vou pegar o I, não. Eu vou pegar um K porque vai ficar parecido com a questão, né? Então, o K ele vai até o número N. Então, a ideia aqui seria você fazer devagar, tá? Então, vamos fazer com calma aqui. Tá? No caso, eu só vou printar, né? 1N, né? 1 sobre N. Não, desculpa. 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Pra gente ver como é que fica, né? Então, aqui a gente sempre vai ter 1, né? 1 barra... Vou colocar assim um do lado do outro pra ver se fica legal, né? Bem, basicamente essa aqui é a fórmula, né? 1 sobre o número inteiro, né? Aí depois você tem um mais aqui, né? E aqui no caso é o i que fica variando, né? Embaixo. Aí aqui vai sair um do lado do outro do jeito que eu coloquei aqui, né? Eu posso até colocar assim, não? Então a dica faça por partes, tá? Então vamos ver se a primeira deu problema aqui. É a barra, foi? Acho que foi, né? Tá com a barra? Não, qual é o erro aqui, pessoal? Ah, é I ou K, né? Tá certo. Pegaram aqui a ideia aqui, né? Aqui agora. Ó, então eu vou digitar aqui 4, por exemplo. Ó. Aí ele saiu, ó, 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Tudo bem? Então, meio que tá aparecendo o que eu quero, né? Agora eu tenho que fazer a soma também. Então, a soma de números quebrados, né? Eu vou utilizar o float. O Arthur quer falar, Arthur? Pode falar, Arthur. Quer falar, Arthur? Pode ficar à vontade. Então, aqui é a mesma ideia da soma, né? Ó. Então, vou simplesmente somar aqui agora, tá? Então, soma, recebe, soma. Mais aí 1 sobre o i, né? Só que quando você coloca assim, se você fizer essa soma aqui, ele vai fazer a divisão inteira, ou seja, ele não vai considerar as casas decimais, tá? Então, 1, tu bota 1.0 e o i aqui tu pode converter para float, tá? Meio que você está fazendo uma conversão aqui, tá? Então, isso aqui é um número inteiro. Agora você vai ver ele como float. Ou seja, você vai pegar um float aqui sobre outro float, né? E vai considerar aqui na sua soma, tá? Então, depois faz o printf aqui. Aí você coloca o H. O H, no caso, N, né? Então, eu não sei quem é o número N. Igual ao porcento F, que é o do float. Você pega o S. Pega o N primeiro, depois o S. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Opa, deu problema aqui. Qual foi o problema? Qual foi o problema aqui? Será que foi na minha conversão? Ah, o i de novo. Ah, vamos ver aqui agora. É porque a gente eu tô tão acostumado a utilizar o i, né? Mas vamos lá.
Agora deu certo, né? Vamos ver se deu. Ó, o 4, 2,8. Vamos ver se os outros aqui, porque a gente fez as contas. Por exemplo, o do 2, por exemplo, né? Que é mais fácil de calcular, né? Ó. Aqui H2 é 1,5, né? Deixa eu colocar aí embaixo, né? Então, %D e também para não ficar tão... Com essa opção de zero, eu vou colocar 3 zeros só. Aliás, 3 casas decimais, desculpa. Vamos ver aqui o do 3 agora. Tá aí, ó. 3, 1 sobre 1, sobre 2, 1 sobre 3. Aí o harmônico de 3 dá 1,8333, né? Tá claro aqui, pessoal? É o I de novo, vocês estão prestando atenção, né? Que ótimo. Agora podem levantar a mão e quem tá conseguindo acompanhar. Pronto, todos levantando a mão como o Arthur, né? Beleza, se vocês são 10. Então vamos aqui para a próxima questão, tá? Então, na próxima questão, que é a sexta, né? Você tem aqui um somatório bem interessante, né? Você tem um somatório bem interessante, né? Em cima você vai de modo crescente, né? Ó. Tem o 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, até o N, né? E embaixo você tem em ordem decrescente, né? Então você tem o N, N-1, N-2, N-3, até você chegar no 1, né? Então o usuário ele vai digitar esse N, né? E o programa deve retornar aqui essa soma, tá? Então vamos lá fazer isso aqui. Claro, a gente vai fazer passo a passo, tá? Então vamos voltar aqui para a gente fazer a nossa implementação, tá? Aliás, a gente vai ter primeiro a nossa ideia e vai seguindo passo a passo, como a gente fez com essa questão aqui, tá? Ok? Então, deixa eu apagar aqui. E agora eu vou utilizar o i, né? Tudo não, que eu vou pegar esse digit n aí. Tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, ó. Se o usuário digitar 1, né? É para você ter 1 sobre 1, só isso, né? Então, n igual a 1 é para dar o 1 sobre 1. Não, 1 sobre 1 aqui. Tá aparecendo com 2, né? Então, quando ele digitar n igual a 2, é para você fazer 1, 2. Aí embaixo você faz 2, 1. Aí soma tudo, né? Ok? Então, quando pegar o n igual a 3, como é que você faz? Você faz 1, 2, 3. Embaixo você faz 3, 2, 1. Tudo bem? Aí você coloca tudo em fração, soma tudo. O n igual a 4. Acho que vocês já entenderam qual é a ideia, né? Para aparecer 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Você pega tudo aqui, ó. Simplesmente soma. Ok? Basicamente é isso. Tá? Então vamos aqui por partes aqui. Ó, do 1 até o n a gente sabe. Tá? Então, como é que faz? Pegar do int i. Vai do 1. Tem que ter o igual aqui, porque ele tem que chegar ao n, né? Mais. Então, printar isso aqui é fácil, né? Só você printar o i aqui que dá certo. Ctrl D. Aí printou, já era, né? Então, quando eu digitar 4 aqui, né? Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4.
Agora, como é que eu faço para aparecer embaixo, né? O 4, 3, 2, 1. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para aparecer o 4, 3, 2, 1? Alguém sabe? A ideia tá aqui, ó, ela tá na nossa questão, inclusive, ó. É uma boa dica você ser bem atento aqui, né? Ó, porque aqui você tem um N, aí é fácil você colocar o N? Você consegue colocar o N, pessoal? Consegue, né? Que é exatamente o número que o usuário digitou, né? Aí no outro você vai colocar quem? Você vai colocar o N menos 1, né? Ó. Você coloca o N menos 1. O outro você coloca o N menos 2. Ok. Então, ó, o cara que tá aqui em cima, ó, é o I, né? Ó. Tem um, tem o 2, tem o 3, e aí vai. Agora, o cara que tá aqui embaixo, ó, você tem o menos 1, você tem o menos 2, você tem o menos 3. Que é bem parecido com o teu I, ó. Então, quando aqui em cima é 2, aqui embaixo é menos 1. Quando aqui em cima é 3, aqui embaixo é menos 2. Então, lá no outro, né, que vai ser 4, embaixo vai ser menos 3. Tudo bem? Então, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2. Aí vai ser 4, 3, 5, 4 e aí vai, tudo bem? Então, basta a gente seguir aqui essa ideia aqui, que está aqui, entendeu? Você pega o N e subtrai por um cara que é bem parecido com o seu I. Okay? Então, vamos voltar aqui. Tudo bem? Então, aqui, ó, seria o barra, né? Você bota o barra. Espera ainda aqui. Pronto. Você bota o barra, aí você vai colocar o seu N, né? Eu vou colocar aqui, nesse valor, vou colocar o meu N, só que menos... Aí lembra que o I ele estava em cima e embaixo era o cara menos 1, né? Então você vai colocar I menos 1, né? Tudo bem? Porque em cima, lembra que em cima era o N? Se era o 2 em cima, era o 1 embaixo. O 1 é o cara menos 1, né? Então era 2, 1, 3, 2, 4, 3. Então, se é I, então embaixo, né, você vai colocar o I menos 1. Tudo bem? Só que você tem que colocar no negativo, porque você tem que considerar ele lá na sua... Lá no seu somatório, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Quando eu digitar 4 aqui, ó. Aí ele fez exatamente o que eu queria, ó. 1, aí 4 embaixo, 2, 3. Ó, só embaixo, né? Ó, fica 4, 3, 2, 1. Ok, então tá exatamente como eu quero, ó. Ah, professor, então é do jeito que eu faço, ficar em ordem decrescente? Essa aqui é uma das formas de você fazer assim, tá? Teve alguém que fez diferente aí? Guilherme quer falar alguma coisa? Pode falar, Guilherme. Entendi aqui. O da classe, eu acho que ele já tinha colocado, né? Mas ele colocou um pouco diferente, né? Ele colocou o i mais 1 sobre n menos i. Também é possível você fazer assim. Aí o i ele iria variar do 0 até o n. Dá pra você fazer assim também, tá? Só para deixar claro aqui, né? Eu vou colocar o jeito que ele falou, tá? Então, o i ele vai variar do 0, ó. 0
até o n-1, tá? E aqui você coloca o i mais 1. E aqui, né, você coloca só o i sozinho, ó. Então essa aqui foi a forma que ele fez, ó, que dá certo também, tá? Ó, produziu o mesmo resultado, tá? Então aqui vamos deixar aqui como ele fez. Dá para fazer o código invertido. O que seria um código invertido, Kevin? Eu não estou entendendo. Basicamente, HANA, né? A nossa disciplina ela é totalmente, ou então não é meio que totalmente é, prática, entendeu? Basicamente a gente não vê conteúdo, tá? Exceto, né, aqueles da linguagem C. Tudo bem? Então a gente vai ver mais coisas da linguagem C. Enfim, vetor, como é que você faz a implementação lá de vetores, strings, como é que você manipula arquivos em C. Basicamente, a nossa parte teórica da disciplina é essa, entendeu? E o nosso conteúdo novo, né? Vamos assim dizer. Mas, assim, o foco principal é em resolver problemas computacionais, tá? Claro, né? E a gente ir aprimorando as nossas habilidades de lógica matemática, tá? Ok, então agora só falta fazer a soma, né, gente? Então, ó, aqui a soma, deixa eu botar aqui, né? As somas aqui. Aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar meio mais 2, então vai dar 2,5. Esse aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Aqui dá 1 mais 3 dá 4, né? Mais 0,3 dá 4,333, né? Aqui. Esse aqui vai dar o quê? A gente pode ver agora. Tudo bem? Então, aqui, quando eu for considerar na minha soma, a soma vai receber soma mais. Aí você pega exatamente esses caras aqui, né? Ó. Um barra, lembra de colocar, ó, parêntese, porque se você não colocar parêntese, ele só vai considerar 1 sobre n, tá? Ok? Então aqui a gente está trabalhando com inteiros, é bom a gente converter para float. Na dúvida, converte o numerador e o denominador. Ok? Pode ir, Hannah, não tem nenhum problema não, tá? Só termine depois lá de assistir a aula e depois passa a frequência, tá? Eu tô gravando. Eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo hoje, mas eu espero que sim, né? Então, printf, acento F, né? Vou colocar o S aqui. Ok, então vamos ver aqui. Vamos lá. 1, a soma deu 1, tá? Vou colocar em 3 casas decimais aqui, porque senão fica a opção de zeros lá. E também colocar a soma no barra n aqui. Vamos logo pro 3 aqui. O 3 deu 4,333. É exatamente isso aí mesmo. Aí, por curiosidade, vamos fazer o 4, né? Aí dá 6,417.
Tá claro aqui, pessoal? Quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Tudo certo, né? Até agora tá de boas, né? Então vamos voltar aqui para nossa lista de exercícios, tá? Então essa aqui foi a questão 6, vamos agora para a questão 7. Então, a questão 7, né? O usuário digita o número inteiro n e o programa retorna o valor da soma. Aí você tem 1 mais... aliás, menos, né? 1 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. E aí você vai fazendo soma, subtração, soma, subtração. Então, essa aqui é bem parecida, né, com a questão do número harmônico, né? Só que a diferença é que aqui você está somando, subtraindo, né? Então, como é que você faz aqui esse menos mais aqui? Como é que vocês fizeram isso daqui? Qual foi a ideia que vocês utilizaram? Perfeito. É exatamente isso aí. Essa é uma boa ideia. Ó, entenderam, né? O que foi que ela falou? Por exemplo, ó, aqui é 2, não é? Ó? Aqui embaixo é 2, é o número par, né? Ó? Aí você está subtraindo, né? Quando aqui você pega o 3, é ímpar, ele está somando. Aí quando você pegar o 4 aqui embaixo, ele vai ser par, né? Então você vai subtrair. Aqui embaixo vai ser ímpar, então ele vai somar. Então, ou seja, toda vez que você pega embaixo o número par, você subtrai. Toda vez que você pega um número ímpar, você soma. Tudo bem? Ó, e lembra que o 1 também é a mesma coisa, né? É a mesma fração de 1 sobre 1. É a mesma coisa de 1 dividido por 1, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos aqui para o nosso código aqui. Então, vai ser muito parecido com a do número harmônico, né? Será que eu consigo voltar à tela? Acho que não, né? Não, acho que é esse aqui, né? O número harmônico. É porque tinha um K aqui, ó. Pronto, então lembra lá do número harmônico, ó? Então a diferença, né, seria que o primeiro você soma, aí o segundo você subtrai, né? Então aqui seria um menos aqui, né? Onde tem pares aqui, você coloca menos, ó. Tudo bem? Aqui você colocaria menos. Então basta você ver o seu i, né? Quando o seu i for par, você simplesmente, em vez de somar, você subtrai. Tá? Deixa eu colocar aqui só para ficar mais claro aqui. Ó, se o n for igual a 1, aí você vai ter um 1 sozinho. Só que 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, tá? Então eu vou colocar 1 sobre 1 aqui para ficar mais claro, tá? N igual a 2, aí você tem 1, é só 1 em cima, e embaixo você coloca em ordem crescente. Aí quando for número par, você simplesmente coloca menos, tá? E o outro você coloca mais. Então aqui você pode colocar mais assim, porque o 1 ele é um número ímpar, né? Então, n igual a 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, colocou fração, subtraiu nos pares e somou nos ímpares, tá? N igual a 4, aí colocou 1, 2, desculpa, 2, 3, 4 embaixo, né?
Aqui são as frações, é só um em cima. Os pares você subtrai e os ímpares você soma. Tudo bem? Então, é bem parecido com o do número harmônico. Ó. Então, aqui não vai ser mais número harmônico, vai ser a soma. Eu vou tirar esse N aqui, que não vou querer mais. Tá? Aqui dentro eu vou colocar essa diferença, né? Então, se o I... O K, no caso, né? Desculpa, não é o I, não. Se o K mod 2 for o número par, então eu vou... eu vou subtrair, né? Então, eu vou colocar agora o contrário aqui, ó. Menos... Ok? Aí eu vou subtrair lá na minha soma. E vai ser negativo, né? Caso contrário, é porque ele vai ser ímpar, e ímpar eu vou somar e não subtrair. Ok? Tá claro aqui, pessoal? No final das contas, eu tô colocando a minha soma, né? Vou colocar o meu barra N aqui e colocar ponto 3 aqui. Ok? Então, se for par, você subtrai, e se for ímpar, você soma. Então, vamos ver aqui. Dois, por exemplo, aqui. Tá aí, ó. Ele colocou mais, né? 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, 1 sobre 1 é 1. 1 sobre 2 é meio. Então, fica 1 menos meio dá meio, né? Tá aqui embaixo, né? Mas vamos colocar um aqui maior aqui para ver. Para ver que realmente ele tá aqui 7, por exemplo. Tá aí, ó. 1 sobre 1 soma menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 4 mais 1 sobre 5 menos 1 sobre 6 mais 1 sobre 7. Tá? E tá aqui o valor da soma. Tá claro, gente? Davi, agora você sabe fazer, Davi. Né? Ok, dá para fazer também, ó, utilizando o poll, tá? Outra forma de você fazer, você utilizar o poll também. Aí eu vou voltar aqui, ó, para nossa lista, né? Para nossa lista. E para você perceber essa ideia aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1. Ok? Se você for pegar exatamente essa fórmula aqui, ó, você pega menos 1 elevado a n menos 1, aí multiplica por 1 sobre n. Se você só trocar o n por 1, aí troca o n por 2, troca o n por 3, troca o n por 4, e vai até o número que você quiser, você vai ter exatamente essa soma aqui, ó. Aí é outra forma de você fazer sem utilizar o if, né? Para você verificar quem é par e quem é ímpar, tá? Então, esse aqui é outro modo de você fazer também, tá? Só que aí ele funciona muito bem para você fazer a soma lá, tá? Mas assim, para sair o menos e mais lá bonitinho como eu deixei, ele não faz não, tá? Porque não dá para você saber se ele vai ser... Tipo assim, não dá para você colocar o menos e o mais lá e depois essa fração bonitinha não, tá? Mas vamos ver aqui como é que faz aqui, né? Aí você utiliza o poll, tá? Vamos voltar aqui
Ó, lembra dessa fórmula aqui. Eu vou colocar lá. Tudo bem? Ó, então a ideia é a gente pegar a fórmula, né? Ó. Então, o que é que tinha lá na fórmula, né? Ó. Em vez de colocar N, eu vou colocar o K, tá? Porque aqui é o que está variando aqui no nosso cara. Ó. Tu pega menos 1 elevado a K menos 1. Aí tu vai multiplicar por 1 sobre K. Tudo bem? Então, basicamente, é isso aqui que vai ficar variando, tá? Dentro do teu for. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, eu não vou utilizar isso. Vou recortar isso aqui e vou colocar aqui embaixo. Eu vou deixar só esses printfs aqui, né? Para imprimir, né? O menos e o mais e aquela fração bonitinha, tá? Mas a ideia é agora a gente utilizar o poll mesmo, tá? Então, aqui tem 1 sobre K, né? Ó. Tem 1 sobre K normal, que já é esse cara aqui, ó, 1 sobre K. Então, esse sinal de menos e mais vai nesse menos 1 elevado a K menos 1, tá? Então, aqui simplesmente, ó, eu vou colocar o poll, né? Eu vou colocar 1, 0, elevado a K menos 1, tá? Eu acredito que o poll dê para você utilizar com inteiro também. Aqui nesse caso aqui não faz diferença, né? Que é multiplicado, né? Falta colocar outro parêntese aqui que não quer ficar. Float. Ok? Dá pra ver tudo aí? Dá pra ver não, né? Deixa eu colocar aqui a soma aqui embaixo. Então, somado. S recebe a soma. Mais ao poll de K. Deixa eu colocar. Eu vou fazer mal identado aqui. Mas só pra você ver que tá funcionando. Eu vou colocar aqui. Mas não façam isso. Opa. Pronto, tá aqui todo, né? Acho que tá dando pra ver aqui agora. Pronto, então pego o poll, coloco menos 1 elevado a K menos 1, tá? Lembra que o K é o cara que tá aqui dentro do teu for, tá? Aí depois multiplica por 1 sobre K, que é exatamente esse cara que tem aqui, tá? Então vamos lá. Vamos aqui, 1. Deu certo? Ó, a soma ficou esse cara aqui. Vou aqui pro 2 agora. Opa. Deu errado, não foi? Ó, ficou 1 sobre 1 meio, né? Então ele tá somando aqui, né? Ah, é que é menos 1, desculpa. É menos 1 elevado a K. Ah, por isso que deu errado, né? Vamos ver aqui agora. Porque 1 vezes 1 sempre vai dar 1 positivo, né? Ah, agora sim, ó. Tá aqui, ó. Meio. Ó, de fato, ele subtraiu aqui quando pegou o 2. O menos... o menos 1 elevado a 1, né? Porque lembra que ele pega o K menos 1. Então aqui o K, quando era igual a 2, ele pegou o K menos 1, que é 1, né? Aí ficou menos 1 elevado a 1. Deu isso daqui. Vamos pegar aquele outro 7 aqui. Vocês lembram para o valor do 7? 0, isso daqui, né? Tudo bem? Então de fato, ele está somando e subtraindo. Se ele estivesse só somando, não, ia ter um número mais ou menos, talvez maior do que isso aqui, né? Tá claro? Quem entendeu aqui, levanta a mão aí.
Não seria interessante colocar os códigos zipados lá no Siga, não? O que é que vocês acham, gente? Eu acredito que vocês consigam fazer, entendeu? A ideia é vocês fazerem, entendeu? Assim, tudo bem você olhar, se você quiser. Assim, você lembra da ideia, aí você pega e implementa, tá, Jéssica? Aí, se porventura você quiser fazer alguma implementação minha, é só você copiar exatamente o código que eu fiz, né? Mas, assim, seria mais interessante você pegar as ideias, né? As ideias e você. Assim, claro, né? As ideias não. O mais legal, na verdade, é você pegar as suas ideias, entendeu? Você pegar as suas ideias e você fazer. Quando for alocação dinâmica e códigos de string seria uma boa, né? O que acho bem complicado. Ah, então o seu problema seria na linguagem C, né, Tomás? Ou seria na linguagem. Não nas ideias, né? Seria isso, né? É aquela história, né? Você tem que entender primeiro o que é que está pedindo, depois você tem que ter a ideia, né? Você tem que ter o modo como você vai resolver utilizando o que você tem, ok? Então, o que é que você tem? Você tem if, else, tem o for, tem o switch case, tem o while, tem essas... Enfim, você tem essas ferramentas. Então, você vai pensar como é que você vai resolver utilizando elas. Depois, né? E claro, né, nessa parte de você pensar, tá inclusa, eu vi aqui que ele soma quando tem par, ele subtrai quando tem ímpar. Ele tá somando em cima, tá 1, 2, 3, embaixo tá 3, 2, 1. Então como é que eu vou fazer isso, entendeu? Então você pensa como é que você vai fazer. Aí depois, não, já sei, já tenho uma ideia aqui. Aí é que você vai partir pro código, né? Aí a ideia, né, para você ir para o código, você vai devagar, né? Olha, eu vou fazer primeiro isso aqui. Primeiro eu vou printar na tela ele lá as minhas frações com tudo variado, né? Aí tem um bonitinho em cima, embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5 lá de cada fração, tá? Aí, tem um menos e um mais. Como é que eu faço para aparecer menos e um mais, entendeu? Aí você pega, faz desse jeito, né? Devagar, entendeu? Você faz o seu passo a passo, porque senão se você for fazer muita coisa logo, aí pode ser que você tenha incluído vários erros, entendeu? E vai ser complicado para você tirar depois, porque eu errei onde, né? Aí não fiz várias coisas aqui, e para achar o erro vai ser complicado. Então vai devagar que fica bem tranquilo, entendeu? A ideia é essa. Então vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui para nossa lista de exercícios, tá? Então a gente parou aqui na questão 7, né? Agora a gente vai para a questão 8, né? Então seria a nossa aproximação do π, né? O usuário digita um número inteiro n, que é maior do que 0, né? E o programa retorna a aproximação do π do seguinte modo. É bem parecida com a nossa questão 7, né? Aqui tem 1 em cima, né? Aqui tem 4, né? 4, 4, 4, 4. Okay? Lembrando que o 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1, tá? Então aqui a gente pode considerar que começa de 4 sobre 1, tá? E aqui o mais legal é que tem embaixo só tem os números que são ímpares. Olha só que interessante. Porque tem... Eu posso considerar que tem um 1, né? Porque é 1 sobre 4, tem um 1 aqui. Então, vamos dizer assim, ele está oculto, né? Aqui. Então, aí ele tem o 3, aí o 5, o 7, o 9, o 11. Aí você tem até o x. Aí quem é esse x? Ele diz aqui, ó. X é o enésimo número ímpar. Ok? Então, se você pegar... por exemplo, esse n igual a 10, ele vai ser o décimo número o décimo número ímpar, tá? Então você tem o 1, que é o primeiro, o 3, que é o segundo, o 4, que é o terceiro, o 7, que é o quarto, o 9, que é o quinto número, e assim você vai, tá? Até o enésimo
número ímpar. Então aqui, vendo aqui para essa ideia aqui, pessoal, como é que vocês fariam aqui essa questão aqui? Qual é a ideia aqui? Primeiro é você entender, né? Depois é você pensar como é que resolve, né? Vocês entenderam, né? O que é que está pedindo. Então, como é que vocês resolveram aí essa questão 8 aqui? Faz um if com K para jogar os ímpares. Aí, como é que você jogaria os ímpares, Cauã? Porque a Lara colocou 1, né? Aí, se você for somando de 2 em 2, você vai pegar 1, depois pega mais 2. Dá o 3 mais 2, 5 mais 2. Aí ele vai até onde, Lara? Ah, sim, pega o K, o 102 diferente de 0, né? Interessante. Aí como é que você vai ter certeza que vai ter N números? Lembra que tem que ir até o enésimo número ímpar, né? Então, como você só tem números ímpares embaixo, então você tem que ter números ímpares aí. Na verdade, você tem que ter N frações, né? E fração não deixa de ser um número, né? Pode ser visto como número, sim. Coloca um contador para cada K. Ah, sim. Até chegar no N, né? É ótima ideia da Lara, né? Boa ideia. Mas dá pra fazer daquela forma também, pra gente fazer poucas modificações, ó. Que é o 2, né? Tipo, assim se você for ver, né, ó. Essa questão 7 aqui de cima, né, ó. Ela tem a variação do nosso i normal, né? Lembra que ela tem a variação aqui do nosso i normal. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, né? Do 2 para chegar no 3, basta você multiplicar por 2 e subtrair 1, né? Porque 2 vezes 2 é 4, menos 1 dá 3. Aí o 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. 4 vezes 2 dá 8, menos 1 dá 7. 5 vezes 2 dá 10, menos 1 dá 9, né? O 6 vezes 2 dá 12, menos 1 dá 11. Então a gente consegue pegar essa questão aqui de cima e fazer ela bonitinha do jeito que está aqui embaixo, né? Aí, como é que você faz para aparecer esses números ímpares aqui? Você multiplica o i, né? No caso o k, né? Por 2, né? E subtrai 1. Aí você vai pegar somente os caras que são ímpares embaixo. O 4, tu simplesmente tira o 1 e coloca o 4, que não vai ter assim, problema nenhum, né? Tá claro aqui, pessoal? Então, vamos lá fazer aqui. Acho que vai ficar mais claro aí. Vou colocar aqui. Então, ó, a ideia ó, é, é fazer quais modificações, professores? Aqui, ó, esses caras, ó, os uns aqui, ó, eu coloco 4, né? Ó. Então, simplesmente é só você colocar 4 que dá certo. Então, aqui, ó, tem um aqui em cima, eu coloco 4. Aqui tem um, eu coloco 4. Aqui eu vou colocar 4 também. Esse pool aqui, ele já está dando o menos e o mais lá para minha soma, então eu não vou modificar ele, tá? Aí o cara que fica embaixo, né, ó, é só você multiplicar por 2 e subtrair 1, tá? Então 2 vezes o k menos 1. Então você pega 2 vezes o k menos 1 aqui
não vai ser diferente, né? 2 vezes o K menos 1. Tá, vou colocar aqui embaixo para ficar mais claro. Opa. Dá pra ver aí, né, agora? Então, aqui tu tem o menos 1 elevado a K menos 1. E aqui embaixo tu tem o 4 sobre o 2 vezes o K menos 1, que era o que eu tinha falado antes, né? E aqui tem a soma aqui. No caso, vai ser o nosso π, né? Então, vamos ver aqui. Se eu colocar 3 aqui, por exemplo. Ó, aí ele apareceu, ó. 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 mais 4 sobre 5. Ele só pegou os números aqui ímpares, né, embaixo. Então, aqui vamos fazer o mais interessante, porque o π, né, ele é 3,1415, por exemplo. Até quando a gente consegue chegar nesse 3,1415? Eu vou botar aqui 50. Ó, ele chegou a 3,12, né? 3,12. Será que com quantos ele precisa para chegar até 14, né? 12 é 3,1415. Vou colocar aqui o valor aqui bem alto aqui. Opa, tá printando demais. Opa, tá aqui, ó, 3,14, né? Só que a terceira casa decimal é 1, né? Então é 3,1415, né? Então seria 1, 5, depois ele botou 2. Mas esse valor grandão aqui, ele já colocou um cara bem interessante aqui, né? Ele já conseguiu a aproximação do 3,14. Ok? Então só para deixar claro, né? A tela não está aparecendo, é? Tá aparecendo agora, pessoal? Ela sumiu, foi? Desculpa. Querem que eu repita aqui? Sumiu qual momento? Foi só 2 minutos atrás? Mas vocês viram aqui como é que eu fiz aqui esse código aqui? Eu simplesmente fiz as modificações, né? Aqui era 1, ó. Onde tem 4 aqui, ó. Era 1. Aí onde era K, eu coloquei 2 vezes K menos 1, ó. 2 vezes K menos 1. E 2 vezes K menos 1. Ok? Basicamente eu só fiz isso, tá? Ó, aqui era 1, eu botei 4, 1, botei 4, 1 eu coloquei 4. Aqui era K, eu coloquei 2K menos 1. Onde tem aqui, ó, 2K menos 1, é porque tinha K anteriormente, aí eu botei 2K menos 1. Mas foi só isso, tá? E aqui, pra gente fazer aqui, ó. Pra gente ver que tá dando certo, ó. Vou botar 7 aqui, ó. Então fica 4 sobre 1, menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos 4 sobre 7, mais 4 sobre 9, menos 4 sobre 11, mais 4 sobre 13. Ok? E aqui seria a aproximação do π. Aí eu coloquei um número mais ou menos grande aqui, porque a aproximação do π, na verdade, é 3,1415. Aí o meu objetivo era ter chegado, né? Até mais ou menos 3,14. Aí eu consegui, né? Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Eu vou conseguir aqui de novo. Tá aqui, ó, 3,14. Entendeu? O 2 aqui ainda tá errado, entendeu? Mas o 3,14 aqui tá certo. E é bem interessante, né? Como é que você consegue aproximar as casas do π. Deu pra ver agora?
Ok, né? Então, ó, aqui, algumas ideias aqui para a gente fazer essa implementação aqui foi também partindo de um, né? Como acho que foi a Isabela. Não foi a Isabela que fez? Deixa eu ver aqui. Não, foi a Lara, né? Foi a Lara que fez. Você vai do 1, ó. Outra ideia para você fazer aqui, ó. Ela botou aqui do i, né? Então, e recebe 1. Aí a ideia é você ir de 2 em 2, ou seja, 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7. E assim você iria pegar é, é, os números ímpares, tá? Aí para você saber do enésimo, você bota um conte, tá? Então pega um conte lá até ele menor ou igual a n. Tá? O conte ele vai do 1 até esse cara aqui. Depois você coloca o i para receber i mais 2. E dá para você fazer assim. Okay? O i mais ele vai de 2 em 2. Se você colocar assim, né? I mais igual 2, ele vai de 2 em 2. Tá? Aí aqui você simplesmente pode fazer o menos e o mais aqui como? Como é que você faria aqui, Lara? O menos e o mais? Ah, verifica pelo contador, né? Exatamente. Aí você coloca o if aqui no count, ó. Então, se for 1, aliás, se for par, você simplesmente você vai subtrair do jeito que está aqui, né? Só que aqui você vai colocar o i, né? Que seria aí nesses outros aqui, ó. Tudo bem? Aqui você iria colocar i e aqui você iria também fazer algumas modificações aqui nessa soma aqui também. Tá certo você fazer assim também. Outra ideia aqui foi a ideia do... Foi o Davi? Deixa eu ver aqui. Foi do Cauã ou foi do Kevin? Foi do Cauã, né? Bota um contador. Para cada K ímpar aumenta um contador, né? É o que ele sairia aqui normal, aqui é, ele teria o conte também, né? Só que a diferença é que esse aqui iria ser mais, né? Ó, conte mais. Aí ele iria verificar aqui, ó. Poderia ser no i aqui, tá? No i aqui, aí se o i ele for par, né? Você coloca o menos e faz a sua soma aqui, ou desculpa, você faz a sua subtração, tá? Aí esse conte aqui é quando ele acha um número ímpar, né? Então ele só vai considerar os caras que são ímpares. Na verdade ele não fez assim não, ele fez com zero mesmo, eu lembro. Diferente, né? Então quando o cara for diferente é porque ele vai ser um, um número que ele é ímpar, tá? Aí esse cara queria sumir, né? Aí como é que você iria verificar Cauã pro menos e o mais? E aqui tudo bem, aqui é o que você vai considerar aqui na sua soma, né? Então a sua soma iria estar aqui dentro também. Só que aí você tem que fazer o menos e o mais, né? Não, você pode considerar como soma, só que tem os números positivos e negativos, né? Você está somando números positivos e negativos.
usa o else subtrai, mas usar o else aqui para esse cara eu não posso, né? Porque senão eu vou estar pegando número par embaixo. Mas essa ideia aqui é uma outra forma de você fazer também, tá? Só desenvolver aqui. Tá? Então, achou o número ímpar. Aí, claro, você vai ter que fazer o conte mais, porque você contou na sua soma, né? E aqui você tem que resolver esse problema aqui do mais 1 e menos 1, né? Como é que você faria aqui, né? Aqui, por exemplo, já tem o menos 1 elevado a esse cara aqui, mas... Ah, pode fazer também lá no contador, exatamente. Faz como a Lara, né? Acho que é Lara. Faz exatamente com a Lara verificando o contador aqui dentro, né? Aí você vê se conte 102 igual a 0. Aí você faz alguma coisa, né? Você soma ou subtrai. Aí se não, você faz o outro, né? Então se você soma e o outro subtrai. Aqui no caso não vai ter esse pool não, tá? Tudo bem? Então aqui são só ideias aqui diferentes para você resolver essa questão, tá? Ok. Tá claro aqui essas ideias, pessoal? Quem tá acompanhando aqui, levanta a mão aí. Agora foram só as ideias mesmo aqui dos nossos alunos aqui. Tudo bem. Então, deixa eu colocar aqui a nossa lista novamente. É o seguinte, essa questão 9 aqui, né? Eu vou pular ela, tá? Porque ela tá na outra lista, tá? Assim, ela é um pouquinho trabalhosa. Assim, essas duas primeiras questões aqui, elas não são difíceis não, tá? Dá pra fazer tranquilamente. Mas essa aqui, ela vai dar um trabalhinho, né? Ou não, né? Também talvez não dê tanto trabalho assim não. Mas ela fica bem mais fácil quando a gente utiliza funções, tá? Então, eu vou deixar lá, não sei, como desafio aqui para vocês, tá? Essa questão aqui, tá? Mas, assim, basicamente, você faz essa definição aqui de número fatorial, né? Que basicamente a gente sabe fazer a variação do 1 até o n. Aí, normalmente, a gente costuma fazer a soma. A diferença é que aqui a gente vai fazer, ó, multiplicações, tá? Aí, depois, a gente vai utilizar isso para fazer aqui, ó. Só que a gente vai ter que fazer 3 vezes, ó. Então, a gente vai ter que fazer 3 vezes. Aí, seria mais interessante fazer utilizando função mesmo, tá? Mas dá para você fazer, mas vai dar um trabalhinho, tá? Pronto, aí depois que você fazer isso daqui, né? Que você fizer isso daqui, aí você consegue fazer o triângulo de Pascal, tá? Então, eu vou pular ela porque a gente vai fazer essa questão aqui utilizando funções, tá? Então, a gente vai logo para a 10ª questão aqui. Então, os dois primeiros termos da sequência de Fibonacci são 0 e 1, né? Os demais termos são calculados pelas somas dos dois últimos números. Então, você pega o 0 e o 1, eles são os primeiros. Aí, o próximo quem é? Você soma aqui os dois últimos, que aqui no caso você só vai ter 0 e 1. Aí, você soma 0 mais 1 dá 1. Aí, tem esse cara aqui, ó. Tudo bem? Aí, agora os dois últimos, ó, são os dois 1s que estão aqui. Aí 1 mais 1 dá 2. Aí por isso que você tem um 2 aqui, ó. Aí agora os dois últimos é o 1 e o 2. Aí 1 mais 2 dá 3. Tá aqui, 3. Então agora os dois últimos são 2 e 5. Não, 2 e 3. Aí quando você soma vai dar 5. Aí 3 mais 5 dá 8, tá aqui. Aí 5
mais 8 dá 13, tá aqui. E assim você vai. Você vai sempre somando os dois últimos, tá? Então, o usuário digita um número inteiro positivo n, tá? E o programa mostra os n primeiros termos da sequência de Fibonacci. Tá? O programa deve possuir apenas 4 variáveis. Isso aqui é bem interessante, né? Eu estou diminuindo um pouco dos recursos que você tem, tá? Então só tem 4 variáveis, tá? Onde uma variável é a variável i de incremento do laço, ou seja, lembra lá do for? Então, uma variável já foi, né? É uma que fica lá dentro do for, tá? Outra é a variável que guarda o número digitado pelo usuário, ou seja, é o n, né? Então, se você pediu para o usuário digitar n, a sua segunda variável vai ser esse n, tá? E as outras duas variáveis que auxiliam o cálculo. Ou seja, tu vai ter uma variável que é o i, outra que é o n, que é o valor digitado pelo usuário, e você só pode usar mais duas variáveis auxiliares para você fazer o cálculo, né? E aí, como é que vocês fizeram aqui essa questão aqui? Alguém conseguiu fazer? Assim, sem essa restrição, eu acho que um bocado fez, não foi? Exatamente, essa é a ideia. Você pega uma para guardar o atual e a outra o anterior. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Vou colocar aqui. Depois disso você fez mais o quê? Deixa eu trocar aqui pro... Deixa eu... Ó. Então é assim, né? Ó, pega 1... Não, 0, né? 0. Aí você tem 1. Aí 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, né, que são os dois últimos aqui, dá 2. 1 mais 2 dá 3. Os dois últimos, 2 mais 3 dá 5. Dois últimos, 3 mais 5 dá 8. E assim vai. Aí a ideia é você colocar isso dentro de um for, né? Então eu vou colocar aqui... Eu vou pegar aqui o n, você só pode usar 4 variáveis, tá? Então eu vou colocar o n, tem o i do for, vou colocar a ib, né? Então só posso utilizar essas variáveis aí, eu não posso acrescentar mais nada, né? Então, se o usuário digitar, por exemplo, aqui o enésimo, ó, tem o primeiro, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Então, se o usuário digitar 7, né, é para ele pegar o 8, né? Então até o 8, né? E aí, como é que faz? Vou sim, eu vou colocar a aula. Assim quando eu terminar aqui, eu vou colocar a gravação, tá, Miguel? Então vamos ver aqui a ideia, né? Vamos pegar a ideia da Lara aqui, tá? Vamos pegar aqui a ideia. Eu vou ter duas variáveis, né? Aqui no caso eu chamei de A e B, não foi? A. Eu vou colocar assim, ó. Não, aqui é o A e aqui é o B. Então esse aqui seria o atual, né? E esse aqui seria o anterior. Então atual, anterior. Vou colocar antes, né? Ok? O que é que eu tenho que fazer, ó, para saber o próximo?
Se eu vou ter o atual e o anterior, eu tenho de onde começar, né? Então, o A começa do 0, né? E o B começa do 1. Aliás, e eu já posso fazer logo aqui esses casos, né? Se n dá igual a 1, int f é 0, que é o primeiro, né? Não, aí se for... Desculpa, se não, não é esse, senão aqui não é o if também. N igual a 2, você tem que pegar os dois primeiros, né? Eu vou imprimir, né, a sequência. 0, 1. Ok? Aí, se for maior do que 3, né? Se n maior do que 2, desculpa. Estritamente maior do que 2. Aí é que eu vou fazer o for, né? Então o for ele vai ficar aqui dentro aqui, ó. Então eu já vou imprimir logo 0 e 1. Aí depois o que é que eu faço para imprimir o outro, e o outro, e o outro, e o outro, né? Então, pegando aqui a ideia da Lara, né? A ideia inicial aqui foi dela. Então aqui eu já tenho o 0 e 1. Para saber esse cara aqui, que seria o meu terceiro, ele seria quem, né? Ele seria a soma desses dois caras aqui, né? Que são os dois anteriores, né? Tudo bem? Então, na verdade, né? Eu tenho que fazer o quê? O B, né? Ele vir para cá. Como é que ele vai para o próximo? Ele simplesmente recebe a soma dos dois caras. Então, o B vai receber A mais B. Aí, quando ele faz isso, ele vem para cá, né? Ó. Aí eu finalmente consigo colocar ele para cá. Bem? Então, aqui ele iria receber 1 aqui no caso. Né? E como é que eu vou fazer agora pro A ele andar também, né? Porque o B ele andou uma casa, o A ele vai ter que andar também. Como é que eu faço para saber quem é esse cara aí? Como é que eu chego até nele? Por exemplo, vamos pegar o número que está aqui mais acima aqui, por exemplo. O 3, o 5, aí quando eu somar vai ficar 8, né? Como é que eu vou fazer o A ele ser igual ao 5? Boa ideia aí, pessoal? Essa aqui é a principal questão, né? O anterior é igual ao atual menos o anterior. Aqui no caso a gente tem A e B, né? Então, então como é que ficaria, né, nessa história de A e B? Mas isso aí que você falou tá certo, né? E esse cara aqui, ó, ele é a soma desses dois aqui, não é? Ele não é a soma dos dois? Então, para ter o 5, basta eu tirar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu sei que é o B. E esse cara aqui, que eu tenho que tirar, eu sei que ele é o A. Então,
que é que eu tenho que fazer? B menos A, exatamente. Ó, porque eu tenho esse aqui, que é a soma desses dois caras aqui. Eu quero esse 5 aqui, né? Então, para ter o 5, eu tenho esse total, eu vou tirar esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, quem é? É o meu A. Então se eu tenho o B, né? Menos o A, eu vou ter o meu próximo, né? Aliás, eu tenho como afastar o meu A. Ou seja, então o A ele vai receber esse cara. Então essa aqui é a ideia principal do for, não? Então, o B recebe A mais B. E o A recebe o B menos o A. Aí aqui no meu I, né, ó, eu já imprimi o 0 e já imprimi o 1. Ou seja, eu já imprimi o número, o primeiro e o segundo. Então aqui, o I ele vai a partir de 3, tá? Ou seja, o B aqui vai ser calculado pro 3, tá? Aí o I ele é menor ou igual do que N, né? Porque eu vou querer os N primeiros. E mais. Opa. Printf. Aí você imprime o B aqui, que é o nosso atual. É o que a Lara tinha falado, tá? E aí, será que vai dar certo aqui? Vamos imprimir aqui. Os casos base só tem if, então vão dar certo, né? Por exemplo, 2. Ele só vai imprimir 2 aqui. Então seria mais interessante colocar 7, por exemplo. Vamos colocar 7 aqui. Ó, ele foi até 8, ó. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Okay? Que é exatamente o que a gente tinha feito aqui do lado, ó. Legal, né? E aí, tá claro o que foi feito aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Legal, né? Então vamos... assim a gente conclui, né, a primeira lista, tá? Agora a gente vai para nossa segunda lista, mas antes a gente tem que entender algumas coisas, né, antes de fazer a nossa segunda lista, tá? Eu acredito que seja de funções, tá? Então a gente vai primeiro aprender como é que faz funções na linguagem C. Depois a gente vai aplicar esse conhecimento para a gente resolver mais problemas. Ok? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aqui no conteúdo? Tranquilo? Relaxado, né, professor? Tudo bem. Pois é isso, tá, pessoal? A Paula quer falar? Pode falar, Paula. Pois então, é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, tá?